Inclusive, você sabe a história do Santo do Paoco, do que se tratava, né? O Antônio Lídio, quem tem mais recurso natural? É o Brasil ou a Noruega? Não, Brasil. Brasil. Então, isso aí não é desculpa. O Brasil tem infinitamente mais recurso natural do que todos esses países somados. Se você somar todos eles, Sim, 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 não sim. dá o recurso natural do Brasil. É o Antônio, minério que nós temos Olha o aqui, RC é aí. fabuloso. desculpa eu estar me metendo aqui na conversa de vocês, enfim, mas é porque eu entrei só pelo o que o Antônio Lide falou. Porque ele falou assim, que aqui temos que investir na educação. Porque se essas pessoas se tornassem ateus, essas pessoas cairiam no barbarismo. Ele falou isso, né? Ele quis dizer o que com Não, isso? Eu eu acho, entendi. é um achismo, viu? Ok, É um eu achismo. entendi, que é um achismo seu. Mas o que é que você quer dizer com isso? Que se essas pessoas deixarem de acreditar em Deus, essas pessoas vão começar a praticar tudo que não presta, elas vão cair na criminalidade. Só que assim, ó, É, eu acho. Já primeiro acontece que, isso? mas vamos Sim, entender. já Mas acontece. Já vamos acontece. entender muito bem. Sim, já acontece isso aí. Inclusive, as cadeias não estão lotadas de ateus, estão lotadas de Sim, 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 religiosos, em sim. grande maioria evangélicos, né? Sim. As próprias igrejas parecem ter mais bandidos dentro do que as próprias cadeias. Porque Com aquelas pessoas certeza. que estão ali dentro da igreja, não é todos, mas por isso que eu digo, ó, crente, abra o olho. Porque aquele crente que está do seu lado ali, falando de Deus o tempo todo e blasfemando profecia, aquele dali pode ser um marginal, ele pode ser um bandido, que está ali usando a capa da religião e até mesmo um certo freio psicológico, que no momento que uma escorregadinha ali de alguma coisa, ele faz merda na vida dele e prejudica os outros. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que ninguém que nasce em um país religioso vai se tornar um ateu sendo um ignorante. A pessoa que nasce num país religioso, dentro de uma doutrina religiosa, ela só se torna um ateu a partir de que ela adquire algum conhecimento, que ela tem um certo nível de conhecimento a respeito daquilo ali, Ah, sim, com certeza. Aí sim. né? Perfeito, perfeito. Então, essa educação, esse entendimento, essa compreensão e o ateísmo nesses países, eles caminham juntos, entende? Então, não vai acontecer isso aqui no Brasil, do pessoal aqui, todo mundo se torna ateu, sendo Não, é completos uma suposição, ignorantes. Isso viu, não vai RC? É uma Rapaz, acontecer. suposição. deixa eu discordar de vocês. Por quê? Eu trabalho muito todo dia para que meu povo brasileiro faça que nem o Fabrício aqui está fazendo, né? O Fabrício que já entrou aí falando que está quase ateu, né? Para que as pessoas acordem, tenham consciência, saiam desse sistema de lavagem cerebral que nós fomos enfiados, né? A gente estava lá desde a infância, devido a essa doutrinação que a gente sofreu por causa dos nossos pais, da cultura, tudo isso. E chega um momento, daqui, sei lá, 10, 20 anos, que o que acontece? As pessoas vão nascendo e vão nascendo menos crentes do que eram antes. Porque não está tendo mais tanta imposição religiosa como tinha na época dos nossos pais. Cara, eu sou de uma época em que você nem sabia o que era ateu. Você sabe o que é você ficar anos da sua vida sem nem saber o que é ateu? Eu não sabia que era ateu, não. É Era só quando eu assim. vi o canal do Miranda que eu descobri que era ateu. Não, não, Eu tinha, ó, eu, eu as tinha o pessoas maior não preconceito sabiam. com ateu. Agora eu vejo que agora não tem mais preconceito com ateu. Pois é o que eu falo, cara, antigamente, nem o que era ateísmo, você nem sabia quem era ateu, quem não era, o que era isso, o que não era. Agora, hoje em dia, você começa a saber, você começa a conviver com as pessoas que mostram as mentiras que tem na religião, que tem na Bíblia, a atrocidade que é cometida na Bíblia, as atrocidades que são cometidas por religiosos, né? O acobertamento que existe de criminosos pelas religiões, tudo isso. Aí, o que acontece? Aí vai nascer o filho, aí muitas pessoas não vão doutrinar esse filho na igreja, vão doutrinar com o quê? Com ciência, com educação. Mas, galera, vamos ver se ateísmo influencia ou não. Vamos ver agora. Preste atenção. Toda criança hoje, como é que o pai ensina sobre origem da vida, universo, evolução? O que o pai faz? O pai e a mãe faz hoje? Foi Deus que fez. Ah, viemos de onde? Viemos de Adão e Eva.
Não é assim? Não é assim hoje. Agora imagine, todo mundo vira ateu. Pai, de onde que nós viemos? Então, é um processo de evolução que aconteceu por descendência, por modificação, assim, assim, assado. Aí só ali a criança chegou 5 pontos de QI. Né? Ah, como é que surgiu a Terra? Aí como é que o Nossa, pai Antônio, até ensina nós hoje? chega lá. Como é porque que... trabalhando a mente da criança, né? Trabalhando a mente do ser, na verdade, né? Do ser humano, desde criança, ele tem um avanço muito grande, ele tem uma vantagem intelectual muito grande. Por quê? Só um exemplo muito simples. Pega uma criança aí de 8 anos ou 10 anos, entrega um celular para ela. Ela vai mexer em tanta coisa ali, agora entrega esse mesmo celular para alguém que tem 30 anos. O cara não vai acertar muitas coisas. Entrega para quem Pois tem é. 60. Provavelmente a maioria não sabe nem mexer. Ó, que nem Helena falando aqui, ó. Questionar me ajudou a ser ateia, assim, senhor. Pois é. Aí, o Adriano falou aqui, caralho, Antônio é foda nos argumentos. Mas, galera, preste atenção, é simples. Vamos lá. A gente vai parar de ensinar bobagem para os nossos filhos, para nossas crianças. A idade que nós temos mais neurônios fazendo ligações, fazendo conexões sinápticas é na infância. Por que eu ensino muito meu filho evolução, origem da vida, Big Bang, formação planetária agora? Porque agora ele está na fase mesmo. Então agora ele tá com o cérebro fresquinho fazendo as ligações. Por isso que o moleque Antônio, é inteligente pra caramba. Então, Antônio, assim... Oi, Fabrício. rapidinho, eu concordo assim que quando nós nascemos, todo mundo é ateu, porque se alguém for falar de Deus para nós, a gente não sabe quem é Deus, né? Não, mas quando nasce você não sabe nem definir. A criança é a religiosa no sentido de não ter nem noção de Deus, de religião, de nada disso. É como se ela fosse um ser que não tem nem capacidade de pensar sobre a existência ou inexistência. Tipo, Isso, aí vem o pai e a mãe e coloca na criança, né? Ah, os animais se salvaram no dilúvio, né? Aí Deus criou a humanidade em 6 dias, o planeta em 6 dias, e você coloca isso. Então, o que acontece? Quando o país tiver mais ateus, quando esses ateus tiverem filhos, eles vão ensinar para essa criança matemática, vão falar, filho, estuda física, estuda química. Aqui, ó, como é que a Terra surgiu? Massa de acreção que formou o disco planetário e deu origem à Terra. Vão ensinar essas coisas. E aí, o que acontece? Quando essas crianças crescerem, elas vão ter uma educação infinitamente melhor do que aquela que nós tivemos, que a nossa geração teve, e aí a probabilidade delas serem engenheiros melhores, de serem doutores melhores, tudo melhor é bem grande. Antônio. E aí o ateísmo influenciaria num país a se desenvolver sim. Legal você tá falando isso aí, legal. Quando eu tô assim, nas lives, eu gosto de interagir com o pessoal que está no chat também. Tem uma pessoa aqui com o perfil SNK, que você falou isso aí eu resolvi falar um pouco sobre o que ele falou aqui. Ele diz assim, não concordo com a opinião do Antônio e do RC, pois quem ganha mais Nobel são os religiosos. Beleza, ok, que seja os religiosos que estão ganhando mais Nobel, mas vamos entender uma coisa também, SNK. Quem morre mais também são os religiosos. Quem contrai mais doenças também são os religiosos. A pandemia que nós tivemos aí... O maior número de presos na cadeia. Um número gigante de religiosos. Quem preenche as cadeias, os presídios, são os religiosos. Por quê? Porque os religiosos são maioria, grande maioria. Não é porque religioso tem mais facilidade de pegar doença, enfim, em alguns casos sim, porque alguns se rejeitam a tomar vacinas e coisas assim, e acabam tendo ali uma certa mais facilidade. Mas, enfim, o número conta muito, cara. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aí para quem falou esse negócio de Nobel. Cita 3 negros aí que ganharam o Nobel. Porque no argumento dele, nós estaríamos dizendo que só os brancos são inteligentes, né? Cita 3 negros aí que ganharam o Nobel. Pois é, isso cita, aí não é... Cita aí, nos últimos 20 anos, 10 mulheres que ganharam o Nobel. Na área de física, de biologia. De biologia não, de medicina.
Aí a gente vai falar o quê? Que os homens são mais inteligentes que as mulheres? Pois é, isso aí envolve outras questões, né? O Nobel, o prêmio Nobel, ele tem toda Porra, cara, os Estados Unidos da América ganhou o prêmio Nobel da Paz. Os Estados Unidos, presta atenção, que é um dos países que mais belicosos, mais O maior promotor de guerra no mundo. promotores de guerra do planeta, ganharam o Nobel da Paz. Entendeu? Então é isso. Ô, Antônio, deixa eu só dar um pitaquinho no que você falou aí sobre o Nobel e o cientista, e corroborando com o que o RC está falando. Veja, os religiosos, eles são tão comprometidos com a fé deles, são tão comprometidos que eles precisam usar a ciência para resolver o problema da humanidade, para resolver os problemas da humanidade. Então, quer dizer, eles não usam a fé, eles não usam a Bíblia. Então, foda-se se o cara é cristão, é muçulmano, ou é budista, e ganhou um prêmio Nobel. Ué, ele está fazendo uso da ciência, não da religião. Então, quer dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, ele falou no sentido que eu estava falando em relação à questão da educação e o ateísmo. Tipo, que eu falei assim, uma pessoa que nasce num país totalmente religioso, dentro de uma doutrinação, não vai se tornar ateu sendo um ignorante. Então, eu quis dizer isso, né? Que essa pessoa não vai se tornar um ateu sendo ignorante, se ela não conhece, não adquire conhecimento naquele sentido ali, naquele assunto ali. Aí, como sempre, as pessoas às vezes entendem mal, e aí ele falou isso aí porque ele entendeu que eu estava dizendo que crente é burro, né? Acho que ele quis dizer isso.